Lefe suede ayaolela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Bom, como infectologista espiritual, neurologista, teólogo, psicanalista holístico, hoje quero falar dos desiludidos, das desilusões que sofreram grandes decepções emocionais, pois hoje grande parte de pessoas decepcionadas ficam desapontados e tornam-se desencantados por serem frustrados. Hoje são recalcados por causa do desengano. O escarneamento são os que não possuem a esperança e notoriedade, que mudam as suas personalidades, pois recuperou o seu senso real da verdade, não mais a esperança dos sonhos emocionantes em promessas de homens indutórios, devido a esse estímulo ganancioso do ser humano, pois existe a fé e a confiança. Observa, a confiança é a nossa crença na probabilidade. Como é isso? Que poderá ser sincera ou leal, tá? Competente, que não vai falhar. Mas observa, isso não é fé em Deus, mas é em homem, que aparentemente serão sinceros, mas não têm suas falibilidades, pois a fé em Deus é uma estrutura emocional, intelectual nesse campo espiritual. Ela é a base do firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a prova do que se espera. E dentro dessa estrutura emocional, o dever de sabermos esperar com paciência, não com ansiedade especulativa. Pois é aí que está o firme fundamento das coisas que se esperam, sendo prova do que não se vê. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que quando nos aproximamos dele, não tenhamos indagações das dúvidas. Porque Jeremias 17,5 diz: porque assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem, faz da sua carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E ainda no versículo 10 desse capítulo 17, diz ele: eu sou o Senhor que esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo os frutos das suas ações. É por isso que eu abordei muitos hoje decepcionados. Mas no versículo 7 desse capítulo 17, diz que bendito é o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É aí que está no Salmo 37,5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Por quê? Provérbio 10:22 afirma que as bênçãos do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Aí você vai entender o que está em 1 de Pedro 5, 6 e 7, que ele fala desse nosso dever estrutural: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus. Como é isso? Em primeiro lugar diz: lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós, lançando sobre ele, né? É por isso que humilhai-vos diante das potentes mãos de Deus, para que o seu tempo ele vos exalte, e lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Aí a fortificação, você vai entender que Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos abundantemente ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Para você entender e ter a estrutura emocional, não mais viver nas ilusões indutórias, humanamente falando, deixo esse aprendizado para você não ficar mais escravizado, nem zubilado, nem decepcionado. E aí você vai me entender. Vamos ler aqui o que está em Isaías 55, versículo 6, que diz: buscai
o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Isso é o nosso dever. Deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno o seu pensamento. Converta-se o Senhor, que se compadecerá dele. Torna-se para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Aí ele diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Aí você vai me entender, dentro da estrutura intelectual, emocional e espiritual, para finalizarmos. Então, dentro desse campo aí espiritual que eu estou falando, aqui, 2 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 9 diz aqui em diante assim: mas, como está escrito, as coisas que olhos não viram, ou ouviram, subiu o coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas se Deus revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda a profundeza de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós recebemos o Espírito. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. É o que eu falo dessa área intelectual e espiritual, para não ficar zumbilado, escravizado nos discursos indutórios, conforme eu falei, dessa decepcionalidade que hoje tem afetado e abalado. É o DP, essa depressão depressiva que hoje muitos estão, né? E assim também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Aí é que diz, ora, o homem natural sempre não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucas. Não pode entendê-la, porque não se discerne ele espiritualmente. Mas o espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo. É aí que está a diferença que eu falei entre a capacidade de termos confiança e a fé. A confiança pode haver essa falibilidade, que é a promessa de homem, mas a estrutura da fé é saber esperar com paciência. É diferente. Não vai entrar a ansiedade, né? Então, hoje, muitos decepcionados, frustrados, desiludidos, então, emocionalmente, é que perdem, muitas das vezes, o senso da realidade e não mais a esperança emocional em promessa de homens. E aí ele tem a sua base de fé estruturada, que é lançar sobre ele a nossa ansiedade, humilhar debaixo da potente mão do Senhor, para que seu tempo ele nos exalte. E é conforme nós lemos lá o texto de Isaías, que o nosso pensamento, o nosso caminho, é para não ficarmos frustrados, é para aprender a entender e executar nesse campo físico, espiritual, intelectual, esse procedimento ético. Mas que fique essa mensagem comportamental para não termos essa deformidade que hoje tem afetado a maior parte da humanidade. E é por isso que eu afirmo que Lef é suede ayalela mesma. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Ficam todos na paz.